Jogos de terror psicológico normalmente se destacam por sua diferença dos demais jogos de terror. Alien Isolation com sua mecânica no microfone, Doki Doki com suas quebras de expectativas e, enfim, Mouthwashing. Mouthwashing não necessariamente é um jogo que vai te dar medo. Ele te deixa ali um pouco tenso em alguns momentos do jogo, mas não é um jogo de terror exatamente. Mas ele consegue te prender no jogo de uma forma diferente, com a história dele. A história dele é de uma maneira não linear, flutuando entre o passado e o presente. Então, senta direito nessa cadeira, pega uma pipoquinha, um refrigerante e vamos ver a magnífica história de Mouthwashing. Eu espero que doa. O jogo começa aqui. Nave de carga espacial de longa distância da Pony Express, Tulpar. Tripulação, 5 pessoas. Tempo de envio estimado, 382 dias. Tempo de transporte decorrido, 147 dias. Espero que doa. Aqui, a gente se encontra em uma nave. E somos informados que temos de desviar de algo estranho que está à nossa direita. Ok. Ao tentar controlar a manete e virar para a esquerda, aparece apenas virar à direita. Por que direita? Isso vai bater a nave. Mesmo assim, é nossa única opção. Ao virarmos, o sistema começa a nos avisar que tem algo de errado. Nosso personagem não levanta, vai até um armário e pega uma chave, que ao ser colocado no painel e apertar o botão, ele desliga o piloto automático, fazendo a batida seminente e sem escape. Ao tentar fugir da sala, nós vemos os cartazes da empresa que trabalhamos, a Pony Express. E ao andar no corredor, vemos que ele é infinito, e com cada vez mais cartazes aparecendo nas paredes. E, até aqui, o jogo trava e somos levados para 2 meses depois do acidente. Qualquer outro faria o mesmo. Não vamos tocar na droga da carga. O compartimento está fechado por alguma razão. A única coisa pior que morrer lentamente é não ser pago.
Mas pode ser algo útil, eu acho. Poderia ser o quê? Esperanças? Sonhos e doces? Você não precisa. Se nos ajudar a sobreviver, vale a pena. Cara, o chefe da Bonnie Express realmente não são nada de boa, né? Qual é? Uma olhadinha não dói. Como exatamente esse grupo de terapia planeja chegar lá? Ah, bem aqui, chefia. Você tá olhando pro melhor rebatedor regional júnior do beisebol. Quase que quebrei a cabeça de uma criança uma vez. Eu posso usar um machado de utilidade e... Você nasceu quebrado, seu maldito! Basta, Swansea. Deve haver uma forma de entrar em caso de emergência. Se me lembro corretamente do protocolo de segurança, as portas devem ter um código de acesso alternativo, mas só podem ser descobertas usando um leitor de código de barra. E apenas o capitão tem acesso ao leitor de código de barras. Claro, vá em frente e pergunte tudo a ele então. Talvez até prossiga com você também. Não precisamos dele se encontrarmos o leitor. Pegamos o código e abrimos o compartimento. Para o bem ou para o mal, eu sou o capitão agora. Aqui vemos 4 tripulantes da nave. Swansea, um velho meio pra muito ranzinza, que é responsável pela manutenção da nave, qualquer coisa braçal, enfim. Daisuke, um jovem que veio até a nave como um jovem aprendiz, e que também é o ajudante do Swansea. A Anya, a nossa única mulher da nave, e a enfermeira. É uma menina mais contida e quieta, que vocês ainda vão conhecer. E Jimmy, o mais novo capitão, o antigo copiloto. Ele é uma pessoa arrogante e bem mais coisa que a gente vai descobrir ao decorrer da história. Aqui, o plano deles é bem simples. Abrir a parte cargueira da nave, com esperanças de algo que possa ajudar eles, já que os suprimentos estão acabando. E a batida destruiu muita coisa. Por toda a nave a gente consegue ver essa espuma. Ela foi adicionada graças à batida. Ela foi meio com um mecanismo de segurança da nave, tampando os buracos que fariam eles morrerem. Outra coisa que podemos ver nesse lounge é esse enorme pôr do sol, como se algo que brilhasse estivesse indo embora. E nessa parte a gente vê o Daisuke sentado, e podemos conversar com ele. Parece que vai ter sopa pro jantar essa noite de novo. Ah, quer tirar paronha pra quem vai ficar com miolo de galinha? Quantos de comida temos sobrando? Diríamos um suficiente pra 4 meses. Menos que o abastecimento de ar sobrando. Mas podemos dar um jeito nisso, em teoria. Começaremos a fazer furos nos nossos cintos logo logo. Cara, minha mãe vai me encher de comida quando eu voltar. Vou ficar igualzinho Sagui. Ao menos a gente vai ter uma história maluca pra contar. Talvez até escreva um artigo sobre nós. Quem sabe aparecermos na TV. Vai impressionar as gatas também. Isso aí. O problema é mãe ficar sem papel higiênico, mano. Isso mata. Deveríamos deixar essa parte longe da imprensa. Seguindo em frente à nave, a gente vê o Swansea guardando a sala de utilidades. Você não deveria estar bolando nosso grande roubo de carga? Por que está aí de pé? Não é da sua conta. Tudo da minha conta agora por causa do Curly. Não quero continuar tendo que explicar isso. Ai, capitano. Tô trabalhando. Operários não têm o luxo de parar nem quando as máquinas param. Vai entender. E antes que você comece, tô dando um descanso. Não se preocupe. Não tô passando do meu tempo permitido. Ha! Trabalhando no quê? Como parecem as coisas aí? É uma parede sólida de espuma. Estou tentando ver se consigo quebrar o suficiente para conseguir algo útil de lá. Qualquer uma das minhas ferramentas. Mas se eu arrebentar a espuma e desfazer o selamento, já era pra nós. Não vou deixar ninguém mais mexer aqui. Mesmo o Daisuke? Ele é seu estagiário. A função dele é ser útil. Você acha que eu vou deixar aquele cabeça oca aqui depois que a batida deixou tudo pior? Nossa dita enfermeira quase perdeu a perna quando o duto abriu na manutenção. E isso foi antes da batida. Eu avisei ela, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Além disso, tem aquele adolescente pensando só com a cabeça de baixo. Igual meus filhos inúteis lá em casa. Então não vou deixar ninguém mexer aqui. Tá bom, Swansea. Me mantenha informado. Depois podemos ir até o cockpit e vemos o estado que ele ficou. Completamente dominado pela espuma. Logo depois pegamos o leitor, que foi pedido para a tripulação para podermos ver o código que abre a porta da carga. Mas antes, eu lembrei de uma coisinha. Eu só vi 4 tripulantes. Cadê o quinto? Ao chegar na enfermaria, a gente vê isso. Esse, meus amigos, é Curly, o antigo capitão da nave. E esse é o estado dele. Fica a pergunta,
por que ele bateu a nave, por que ele fez isso. Sem respostas, vamos conversar com a Anya. Ele não quer mais ficar parado. E os analgésicos? Ele é tanta dor. Eu não aguento o barulho. Você se formou em enfermagem, né? A Pony Express com certeza sabe como cortar custos, sem dúvidas. Ah, também, bom, gostaria que me ajudasse com o capitão. Curly. Certo, perdão. Com a medicação do Curly. As pessoas devem honrar seus títulos. Não acha, enfermeira Anya? Eu cuido disso. Ela nos pede para dar os analgésicos ao Curly, já que ele precisa sempre tomar, todo dia, sem falta, pois sente dor sem parar, todo segundo. Mas, graças ao seu estado, devemos dar os comprimidos à força. Fica parado, tá? Não gosto disso tanto quanto você. É como dizem, a dor é como sabemos que estamos vivos. Não consigo ouvir isso. Perdão, com licença. Ao sair dessa cena horrível, vemos Anya no chão. Não temos muitos analgésicos sobrando, mas você ainda quer. Por que acha que ele fez isso? Isso importa? Quais respostas te fariam se sentir melhor? Tenho que acreditar que nossos piores momentos não nos tornam monstros, Jim. Preciso disso. Até no caso dele. Ele tentou nos derrubar, Anya. A esse ponto só vejo duas razões para deixá-lo vivo. Acho que a parte importante é que todos concordamos com isso. Por um motivo ou por outro. Ainda estou me sentindo enjoada. Preciso de um minuto. Com isso, podemos ir para a carga. Pegamos o código, abrimos a porta. E ao entrar para ver o que tinha lá dentro, 7 dias antes do acidente. Você tá ouvindo? Sim, caramba, desculpe. Não consegui dormir de novo, mas eu passei na avaliação psicológica? Bom, você deu as mesmas respostas da última vez. Eu gostaria que você se abrisse mais, capitão. Essas avaliações não são só sobre você. Anya, desde que pra você eu seja capaz para voar, tá ótimo. Pare com isso. Isso quer dizer que só tenho mais uma avaliação pra fazer. Jimmy? Ele age como se eu fizesse essas coisas por diversão. Então eu tenho que fazer relatórios com coisas tipo: me encontrei sexualmente excitado com cavalos de desenho. Ah, bom, eu poderia fazer isso no seu lugar. Sério? Eu conheci ele há muito tempo. Ele não vai tentar nada engraçadinho comigo. Bom, você é o capitão mesmo. Eu sou. Obrigada. Que alívio. Ah, antes que eu esqueça, Swansea pediu pra te entregar isso. Eles não podem esperar que eu faça milagres. Que significa, mas parece legal. Boa sorte, capitão. Estamos terminando o nosso teste psicológico com Anya, e aqui somos Curly dessa vez, não mais Jimmy. E como ela nos disse, o Jimmy já não faz o teste mais de forma séria, fazendo piadas e zoando a cara da Anya. Então, o Curly se oferece a fazer por ela, por ser bem próximo ao Jimmy. Primeira coisa que reparamos na nave é ela sem toda aquela espuma, e ela parece bem mais viva, com o telão principal do lounge exibindo uma linda paisagem ensolarada, bem mais cheia de cores vivas. Encontramos Jimmy na frente da sala de utilidades. E a Pony Express ainda diz que não oferece entretenimento a bordo. Parece que sempre tem algo quebrado naquela sala. Tulpares está começando a mostrar sinais da idade. Mas passou pela inspeção, né? Não deve ser problema. Eles adicionaram o Daisuke de última hora. Não contava com ter 5 de nós agora. Eu devia ter feito mais caso quanto a isso. Ao entrar na sala, vimos Daisuke na espuma, preso. Provavelmente ele ativou isso sem querer. E também vimos algo interessante. 4 cápsulas de criogenias, que podem nos salvar durante 20 anos. Mas, espera um pouquinho. Não tem 5 pessoas na nave? Enfim, vamos até Daisuke. Bem, eu consigo perceber o problema. O garoto foi trazido só pra me fazer sofrer. Estagiário é o meu cu. Ei, só tava tentando consertar a ventilação. Como você ativou a espuma de emergência? Por que você é bom em todo tipo de coisa ruim?
eu resolveria isso. Mas só você pode destrancar a caixa do machado. Todas as coisas precisam passar por você. Eu lido com isso. Aguenta a mão aí, Daisuke. Com isso, pegamos o machado e ajudamos os Daisuke a sair da espuma. Eita, bagulho pesado, hein? Entende de uma vez por todas. É proibido usar esse duto de ventilação. Tá totalmente interditado. Você tá afim de ser empalado, eletrocutado e cozinhado? Sim, mas tipo, você consegue caber ali pra poder consertar, né? Então eu consigo sim dar um jeito nisso. Capitão, me dá o machado. Sanseiya, isso poderia ter danificado as câmaras. Você não pode deixar nada disso acontecer novamente. Tá, entendi. Alto e claro. Fique com o machado até ter limpado isso aqui tudo, tá? Com isso resolvido, vamos finalmente falar com o Jimmy. Imagino que a Anya te diagnosticou como são, então. Levemente desbalanceado, mas isso que me deixa em alerta. Eu disse que faria o seu. Quero ver tudo sobre os cavalos animados. Você nasceu assim ou é algo desenvolvido recente? Tá bom, já deu. Vamos pra cabine. Depois de um devaneio barra sonho, onde eu não quero me aprofundar nesse vídeo, a gente vai pra cabine com o Jimmy. Ai, não dá só pra inventar uma coisa aqui? Não é como se essas avaliações dessem algo quando a gente volta. Aguenta firme e vamos lá. Você conseguiu completar satisfatoriamente e se esforçar com suas tarefas obrigatórias como copiloto? Vejamos. Vou só colocar bom para essa aqui. E isso é tudo. Pronto. Como estão as coisas fora isso, em confidencialidade? Eu gosto daqui. Estamos no controle. Não imaginava que você sairia bem como piloto de cargueiro, como acabou se saindo. Levando em conta como você tinha dificuldades na Terra. Sim, tudo que escuto é como você é um ótimo líder. É meio irritante, honestamente. Então qual é? Hã? Porque parece que você tá sempre à beira de um precipício com os pés amarrados. Ando pensando ultimamente. Isso é o suficiente? Devo ficar aqui só porque tenho tido sucesso? Um bom capitão de cargueiro de longa data? E isso é ruim? Isso que eu digo não é, mas é assustador. Eu penso, é isso? Isso é tudo que eu vou ser? Ou eu tomo riscos e tento algo novo, mesmo se for ruim nisso? Acho que entendo. Você chegou ao topo dessa pirâmide, então agora você tá pensando se pode estar na pirâmide totalmente errada. Ainda muito longe do topo, não importa como pensar nisso. Enquanto eu sigo escalando. Algo assim. Mas calma. Você sabe que acredito em você. Aqui na Terra, não importa onde. Você deveria escrever isso na avaliação psicológica. Não são os próprios caras de cima. Acho que é meu sinal. Te vejo depois. Aqui a gente vê claros sinais do Jimmy ter uma certa inveja do Curly. Sempre querendo se colocar como se fosse se passar por cima do próprio amigo, sabe? Ele não se importa com o sucesso do amigo, ele só quer ser melhor que ele. Logo após isso, chegam notícias da Pool Express e Jimmy tem que deixar a sala, para apenas Curly ver a mensagem. E quando vamos ver... Aqui a gente tá nessa sala durante um devaneio. Uma sala cheia de caixas, com uma TV. Não vamos focar muito nessa parte, mas o conteúdo dessa TV nos interessa um pouco. Dois meses depois do acidente. Isso é... Enxaguante bucal? Nem fudendo. Deve ter um oceano inteiro desse negócio aqui. Essa sala não tem fim. É isso que 5 pessoas transportam por mais de um ano. Tudo isso.
por enxaguante bucal! O conteúdo de açúcar provavelmente compensa qualquer potencial como desinfetante. Desinfetante? O que você... Deixa eu ver isso. 14% de etanol. Pelo menos vamos ficar cheirosos. Isso mesmo, garoto. Pode apostar que vamos. O que você tá fazendo? Para com isso! Ufa, cala a boca. Sou só um senhorzinho cuidando da sua higiene bucal. Ouviu isso? Esse é o som de 15 anos de sobriedade indo por água abaixo. De forma gloriosa e magnífica. Já vai tarde, saúde. Para o Capitão Curly, um brinde. Eu acho que qualquer um pode ficar seriamente chapado com esse negócio. Sim, e acabar morrendo no processo. Isso não pode ser verdade. Não é possível. Agora podemos morrer em grande estilo. Dá isso aqui! Vem aqui! Alguém já ensinou você a beber como um homem? E estamos levando muitos, mas muitos enxaguantes bucais. Decepcionante. E como a Anya disse, além de uma porcentagem de álcool muito alta, a gente tem muito açúcar na composição do mouthwashing. Opa, desculpa atrapalhar o vídeo, mas vim trazer informações sobre a cena que vocês acabaram de ver, pra deixar um pouco mais fácil de vocês entenderem tudo o que tá acontecendo. Vamos lá, primeira parte. 14% de metanol. A tradução brasileira foi equivocada nessa parte. No jogo oficial eles falam 14% de etanol, que é outra substância completamente diferente. E pesquisando um pouco a fundo sobre a porcentagem de álcool normalmente em enxaguantes bucais, a porcentagem é uma porcentagem até que normal e até que baixa. Normalmente, enxaguantes bucais têm de 14 a 27% de etanol, álcool etílico, que é o certo, né, do jogo original. E pesquisando um pouco mais a fundo sobre quais sintomas uma pessoa sentiria ingerindo um enxaguante bucal com 14% de etanol, ela teria em pequenas quantidades tontura, náusea e uma sensação de embriaguez, coisa que acontece no jogo. E em quantidades maiores, ela teria uma confusão mental, vômitos e dificuldade de coordenação motora, o que também acontece no jogo. Então, erro da tradução e parabéns ao jogo por dar exatamente os sintomas que acontecem. Voltando pro vídeo. O que faz ser um desinfetante completamente inútil. 6 dias antes do acidente. A nossa primeira missão é dar as notícias. Então vamos lá. Surpresa! Surpresa, veja só sua cara. Te pegamos. Parabéns. Uau. Qual é a ocasião? Só temos uma festa de aniversário conjunta por viagem, né? Então, podemos fazer quando quisermos. Só uma pessoa pode receber uma festa surpresa por viagem. E fizemos para os fãs da última vez, lembra? Nossa, eu não acredito que eu perdi essa. Você era o próximo da lista. Então, parabéns. Só uma pena que as suas responsabilidades se estendem até mesmo à sua festa de aniversário. Você é o único com permissão pra fazer o bolo. A receita tá lá perto da máquina. Bora, capitão. A nave gosta mesmo do Curly. Ele deve ser um ótimo capitão. Então, vamos lá. Vamos fazer nosso próprio bolo. Pegamos água, gelatina, misturamos. Pegamos o adoçante com o leitor. Misturamos com a base do bolo. E pronto. Temos um bolo com uma musiquinha muito foda. E ao colocar o bolo na mesa... Você precisa fazer um discurso. Não posso discordar. Discurso, discurso, discurso. Vamos lá. Ei, o que houve? Isso foi tudo que dizia no relatório da gerência. Nós iremos receber o pagamento dessa entrega. Eu não sei nada além disso. A Pony Express tá finalmente chutando o balde, Que piada! E as nossas custas? Eu não tenho nenhuma economia. Eles não podem só fazer isso, né? A Pony Express era uma das últimas empresas de cargueiro tripulados. Tava na cara fazia tempo. Quando eles falaram isso? No começo dessa semana.
Fui instruído a esperar até chegarmos mais perto do destino, mas não consigo esconder algo assim de vocês. Então acho que consegui o que queria, sem a culpa. Jin, se eu soubesse... Eu poderia voltar para minha, como você diz, vida sofrida? Anya nunca foi para uma escola de medicina porque ela, bem, sejamos sinceros. E quantos anos de emprego Swansea tem sobrando? 10 que vai ficar bem, com o papai e a mamãe cuidando dele, então tem isso pelo menos. Mas você, ao infinito e além, né? Eu só não quero que minha vida seja um lugar que eu não precise fugir. É de nós que você quer fugir. Deixar o lixo pra trás agora que você está limpo. Não foi isso que eu disse. Foi o que você disse. Você só não conseguiu fazer parecer que era o herói. Abandonar a tripulação, mas se manter o capitão exemplar. Inacreditável. O que eu faço? Vamos comer a porra de um bolo, hã? Felicidades à viagem final da Tupar. Felicidades ao nosso capitão e o seu novo futuro. Como dá a entender, após a viagem todos ali serão demitidos. Além de ser triste, vemos uma postura bem filha da puta do Jimmy. Ele tenta colocar o Curly contra a parede para as pessoas da nave se voltarem contra ele. Claramente ele queria tomar um papel mais heróico nessa história. 3 meses depois do acidente. O Jimmy acorda com os gritos do Curly de dor. E ao ir verificar o estado dele, ele não sabe se a Anya deu os analgésicos ao Curly. Então ele precisa perguntar. Não, eu entendo perfeitamente. Se é assim que tem que ser... É você. Jimmy, também não consegue dormir? É hora de dormir. Por que você tá falando tão tarde? Anya, você tá chorando? Precisamos segurar a barra. Eu tô segurando bem. Fique tranquilo, capitão. Ele está fazendo barulho novamente. Você deu os remédios dele, Anya? Ah, não, eu devo ter esquecido. Me desculpa, eu vou... Deixa que eu faço. Não, de verdade, eu tô perfeitamente bem. Eu já disse pra deixar comigo. Vamos, pare com barulho. Droga, eu sei o que todos estão pensando. O jeito que eles olham pra mim. Que eu ao menos poderia dizer. Então, o que ela faria? Merda. Agora que estamos aqui, eu no banco do motorista, obrigado por isso. Abre a boca. Espero que essa merda faça você se sentir melhor. Aqui a gente pode ver que o Jimmy tá cada vez mais puto com a Anya, com esse lance dos analgésicos. E ele tá cada vez mais ficando puto por fazer coisas que ele acha que não é o dever dele por ser capitão, mas sim, é o dever dele sendo um capitão. Ele apenas quer ser o capitão e não ter as responsabilidades de um capitão. 4 meses depois do acidente. A primeira coisa que reparamos é as caixas do Dragon Breath, o nosso mouthwashing, ficando vazia. Ou seja, a tripulação está consumindo isso a rodo. Ao sair da nave, vemos Daisuke no chão. Oi. Quantos você tomou? Eles vão te matar antes de... Antes de qualquer coisa? Tô sabendo. Minha mãe encontrou esse estágio pra mim. Preguiçoso, ela disse. Eu não sei. Eu só nunca soube o que eu queria ser. Nunca fui bom em muita coisa. Sou um fracasso total.
A gente ainda não desistiu, Daisuke. Só espero que ela não fique se culpando. Por favor, só toma isso. Não quero mais olhar pra esse negócio. Anya, Ah, você me assustou. desculpa. Tá tudo bem. Você está pensando em tomar aquilo também? Sinceramente, sim. Provavelmente só me deixaria enjoada. Não consertaria coisa nenhuma, por mais que eu quisesse. Certo. Ei, eu tava pensando. Você sabia que nem todas as medicações a bordo estavam no meu escritório? Nós guardamos algumas em um depósito no corredor. Por que você não falou disso antes? Estava atolada em espuma. Não achei que conseguiria alcançar, mas tive calculando a posição da espuma. Acho que o depósito de medicamentos não está tão fundo nesse negócio. Então, a gente pode tentar quebrar. Um golpe a mais em uma porção fraca, e todos nós somos sugados para o espaço. Acho que vale o risco. Mesmo se não funcionar, é uma desculpa pro Swansea me entregar o machado. Ela falou pra gente pegar mais remédios, então a gente tem que pegar o machado com o Swansea. E ainda mais porque o Jimmy quer esse machado. Mas o Swansea tá deveras feliz? Sério, eu não sei como essa dancinha não virou meme ainda. Jimbo! El Capitano! O homem completo! Você terminou? Preciso disso aí. Essa coisa velha, sim. Isso foi confiado a mim pelo nosso líder anterior e propenso a tragédias. Mas você já sabe tudo sobre isso, hein? Eu vou tentar pegar mais analgésicos. Fazer uma coisa de útil, sabe? Ah, sim, eu ouvi tudo sobre isso. Você quer acabar com essa festa cedo. Eu estou tentando salvar a gente. Tentando resolver tudo sozinho, hein? Que seja. Após o Swansea completamente chapado destruir a tela, a gente pega o machado e pode tirar um pouco da espuma, pegando os remédios e um desinfetante. E nisso, vemos Anya. Oh, caramba, Jim. Você conseguiu. Sim. Na verdade, não é tão difícil assim que você entende. Incrível, de verdade. Claro. Odeio ter que pedir mais uma vez, mas você pode dar os analgésicos ao Curly. É que ainda fico enjoada. Você não tá falando sério. Veja, eu aguentei esse seu sentimentalismo até agora. Mas eu tô tentando arrumar as coisas por aqui, Anya. Eu tô tentando tirar a gente dessa. Eu... Encontre o código do sensor, então descubra o código da porta. Pegue o machado, corte a espuma, mas não tanto. E o melhor de tudo, dê a porra dos analgésicos ao Curly. Mas eu tô aguentando. Eu preciso aguentar, porque o capitão precisa assumir as responsabilidades dessa porra de nave. Me desculpa, eu não quis. Vai se certificar que o Daisuke não engasgue no próprio vômito. Não, eu consigo. Eu cuido disso, Anya. Eu sempre cuido. Eu acho que eu não entendi a pressão que você estava sentindo antes. Merda, você tentou me avisar. Nossos piores momentos não nos fazem vilões, né? Você foi um bom capitão, Curly. E você vai ser. Mais uma vez. Eu vou tirar nós dois dessa. O Jimmy surtou muito com a Anya. Ele coringou completamente. Isso mostra claramente o quão desequilibrado o Jimmy é. Surtando que algo que, de novo, sim, é a responsabilidade dele. Ele tem que fazer isso. Ele é o capitão. 6 horas antes do julgamento. Ok, isso é novo. Jimmy, vem aqui pra fora, maldito! Vemos aqui Swansea completamente puto com o Jimmy caçando ele.
Com isso, o Jimmy pega uma corda de nylon pra fechar a porta. Você não pode se esconder! E abriu o inventário, vemos isso. Minhas mãos não param de tremer. E ao tentar bloquear a entrada da Swancia, isso acontece. Eu vou fatiar você em 20 malditos pedaços! Dois dias antes do acidente. Tudo bem com você? Não consigo dormir. Sei como é, fico apenas me revirando. Ou encarando o teto a noite inteira. Eu até gosto do visor da janela de noite, se você pode acreditar. Então, eu às vezes só venho aqui dar uma olhada. Se você olhar bem de pertinho, pode ver que tem um pixel morto no canto superior direito. É mesmo? Não vejo não. Na minha cabeça, está sempre lá. Agora eu vou ficar maluco procurando ele. Saúde. Mas eu não acho que estrague a ilusão. É tranquilo, mas talvez eu só esteja acostumado a ter uma visão geral. Quantos dias de transporte ainda faltam? Vejamos, de cabeça assim, uns 237 dias. Pouco menos. 8 meses. Ei, por que você acha que a Pony Express trancou a porta da enfermaria, mas não dos quartos? Acho que é a mesma razão por terem trancado a cabine. Segurança. Cinco meses após o acidente. Jimmy, ajuda! Jimmy, uma emergência muito séria. Tenha calma, o que aconteceu? A Ana tá presa na ala médica e a alavanca tá emperrada. E se ela ficar sem algo? Claro, vamos dar uma olhada. Tá, ok, tá, calma, dá isso aqui, vamos lá ver o que aconteceu com a Anya. Ei, ouvi que a porta está emperrada. Ei, Anya, você consegue me ouvir? Sim, eu consigo ouvir você, Jimmy. O resto do estoque de remédios está aí dentro também. Cacete, isso pode dar ruim. Você realmente tentou se esforçar? Alguma ferramenta jogada aí? Ou kit médico que é pesado? Anya, a porta está emperrada. Hã? O que você quer dizer? Olha, a gente tá estressado. Todos nós. Mas você não pode perder as estribeiras por qualquer coisinha. Abre a porra da porta! Você estava certo. Você estava certo o tempo inteiro. Eu deveria ter feito isso desde o início. Eu sempre acreditei que nossos piores momentos não nos definem. E esses momentos não nos tornam irreparáveis. Você acha que eu queria isso também? Não se engane. Isso aqui não é o meu pior momento. Longe disso. É o melhor momento que eu poderia fazer. Abra a porta! Eu resolvo isso. Anya? O que significa isso? Curly ainda tá lá dentro com ela, né? Sim, você não concorda? Daisuke, você e o Swansea conhecem os internos da nave melhor do que qualquer um aqui. Não existe nenhuma outra rota pra alcançar o setor médico. Bem, o Swansea disse que era totalmente restrito. Assim, super, hiper, mega restrito. A sala da manutenção. Aquele duto estourado vai até o setor médico, lá dentro. Mas tecnicamente, uma pessoa não seria possível entrar lá. Mas se é o único jeito, a gente vai ter que desenrolar. Tá me ouvindo, Anya? Tá, bora nessa, Daisuke. Ela não tá presa. Ela simplesmente se trancou. Ela claramente não tá bem. Ela quer tentar se matar com os remédios do Curly. Com isso, a gente precisa falar rápido com o Swansea pra tentar colocar essa ideia do Jimmy de passar pelo duto quebrado. Mas como o Jimmy consegue tomar todas as piores decisões possíveis, ele prefere não falar para o Swansea o que tá acontecendo. E como de praxe, ele age da forma rabugenta de sempre. O Jimmy nem pensou em contar o que estava acontecendo com o Swansea. Porque se o Jimmy contasse que a Anya tava querendo ir se matar, provavelmente o Swansea deixaria eles entrarem, ou até melhor, teria um plano muito melhor do que entrar em um duto quebrado.
Swansea, precisamos da sua ajuda. Eu sei que você disse que a sala de manutenção é perigosa, mas... Eu estou muito bem aqui, meus caros. Vocês sabem que eu não vou deixar ninguém entrar aí. Olha, se tiver uma forma... Jimbo, deixar você arrancar aquela parede de espuma seria inútil. Você só adicionaria mais um buraco nessa nave. Não tem o que ser feito sobre isso. Demos azar. O dardo errou o alvo. Mas, Swansea, isso pode ser perigoso mesmo. Escuta a gente, por favor. Acho que somos os favoritos escolhidos a dedo por Deus neste planeta. Significa que precisamos batizá-lo. Então vamos dar um salve para a Pedra Viva. E qualquer coisa que esteja acontecendo em outro lugar não é problema meu. Já que eu sou o homem mais feliz que a Pedra Viva já viu. Só vamos sair daqui, Daisuke. Swansea, já não tem jeito. 8 horas até o julgamento. Não faça nada! Para! Eu posso consertar isso! Por que caralhos você fica dizendo isso? Você tá se escutando? Ai, desculpa. A gente tem desinfetante ainda, certo? Aquele que sobrou do estoque médico? Pegue, agora! O coquetel... você... O coquetel? Do que você tá falando? Aquilo foi culpa sua. Você nunca deveria ter. Eu não tive escolha. Seu inútil, seu idiota de merda! Tem que ter outra coisa. Aqui vemos que Daisuke tá sofrendo, então temos que procurar um desinfetante. Mas o time gastou com um coquetel? Como assim, coquetel? Então precisamos de algo com muito álcool. Ah, o mouthwashing. Mas a Anya não disse que ele tem muito açúcar? O Jimmy não liga pra isso e vai buscar. E após uma longuíssima fuga de um cavalo estranho... essa parte do jogo só é muito chata. Enfim, pegamos o mouthwashing. E ao tentar usar o mouthwashing, o Daisuke sofre. E muito. Desculpa, eu estraguei tudo. Tenta não falar. Cinco meses após o acidente. Eu acho que o duto da manutenção se conecta à enfermaria. Mas você ouviu o que ele disse, e lá agora é muito instável. Se você tentar quebrar a espuma, poderia botar o selamento em risco. Você ouviu a Anya. Eu não duvidaria dela fazer algo extremo. Você e eu, Daisuke, podemos salvar Curly. Sim, Swansea não vai nos ajudar. Então vamos dar um jeito sozinho. Sim, é isso aí. A gente dá um jeito, mas mesmo antes da espuma... Como nós iremos abrir a porta da manutenção? Swansea tem tipo uma acampada ali na frente. E ele tem tipo a chave. Eu tenho uma ideia, mas você vai ter que acreditar em mim. Precisamos botar ele pra dormir. Você vai lutar com ele? Não, mesmo ele deve ter um limite quando se trata de bebida. Vamos fazer ele desmaiar, simples e seguro. Ele talvez nem perceba que fizemos qualquer coisa depois. Tem uma receita de coquetel na cozinha. Podemos seguir os passos, mas usar ingredientes diferentes e adicionar um extra. Vamos lá. O plano do imbecil do Jimmy é fazer um drink extremamente forte, com um desinfetante e um mouthwashing que contém muito álcool, para desmaiar o Swansea. E de novo, ele prefere desmaiar o Swansea do que contar o que realmente estava acontecendo. Além disso, ele coloca o Daisuke para entrar num duto de ventilação quebrado, que segundo o próprio Swansea, a Anya quase perdeu a perna quando caiu nele. Então será que é realmente a melhor decisão possível? O Jimmy não liga, e mesmo assim faz. Que porra. Veja bem, precisamos continuar trabalhando juntos. Se é assim que eu posso fazer a gente superar isso de conflito o tempo todo, então... Sim, passa pra cá. A gente meio que improvisou na receita. Eu consigo ver que você teve envolvimento nisso, garoto. Você não é nenhum mixologista. E com certeza não é mecânico também. Você nunca deveria ter vindo. Quem diabos ao menos aceitou te trazer a bordo, hein? Enfiar o idiota junto com um monte de adultos depressivos e ver o que ele aprende? Força de vontade e tudo mais. Que besteira. Você acha que tudo está indo, mas cada falha deixa você ainda mais acabado do que estava antes. Mais velho, mais feio, mais amargo, mais esperto.
mas de um jeito ruim. Lamentação não combina com você, Swansea. Você acha que todos devemos agir como você, né? Nosso estimado e dedicado capitão. Eu digo para descansar antes do sol finalmente se pôr nesta festa. Que nunca cheguemos ao inferno, mas que estejamos sempre a caminho. Ele ainda tá respirando? Ele literalmente quicou no chão. Ele vai ficar bem. A tolerância dele já deve estar nas alturas a esse ponto. Provavelmente só vai acordar com uma baita dor de cabeça. Ah, cara, ele vai ficar muito, muito bravo. Eu nunca vou conseguir uma recomendação boa agora. Espera. Uau, não tem quase nada de espuma. Ei, é uma daquelas coisas. Eu nunca estive dentro de uma. Como se chama mesmo? Cápsulas de criopreservação. Ah, sim, essas coisas são totalmente de coisa de ficção científica. Ai, eu acho que essa ainda funciona. Quanto tempo essas coisas conseguem te manter congelado? Porra, 20 anos. Não acredito que o Swansea conseguiu limpar toda a espuma daqui. Ele não limpou. O quê? Pense bem. Ele nunca deixou você trabalhar junto com ele quebrando a parede de espuma da manutenção, certo? Não, era um trabalho delicado. Ele falou que eu tenho muita força atlética nos braços. Então eu fiquei encarregado da cozinha. Ele falou que era algo de alto nível pra estocar os ingredientes. Sim, claro. Ele nunca comentou que tinha entrado? Não, mas olha o quanto ocupado. Nunca teve espuma nenhuma aqui. E Swansea sabia o tempo todo. Só dando uma descansada antes do sol se pôr nessa festa, é? Aquele bebum maldito tava só esperando a hora certa pra se salvar. 20 anos é como uma chance de ser encontrado. Eu tomaria essa chance acima da nossa situação atual. Mas não assim. Não mentindo enquanto espero todo mundo morrer. Não é verdade. Não pode ser. Eu tenho certeza. Vamos perguntar pra ele quando ele acordar. Vamos lidar com ele depois. Agora temos uma tarefa a cumprir. Tudo parece estar inteiro. Uau, veja só aquelas faíscas. Quero nem ver o quanto horrível deve estar lá por dentro. Pode estar caído em algumas partes. Talvez você consiga passar. Precisamos tentar. Swansea disse que não era seguro. Você disse que daria conta. Swansea te ensinou bem, não? Hora de provar. Ele ficará impressionado quando acordar. Orgulhoso. Ele vai entender por que fizemos isso. Então poderá se explicar. Daisuke, todos estão contando com você. Ordens do capitão. Anya, o que você fez? Um dia antes do acidente. Aqui as coisas começam a ficar muito tensas, então se acomoda aí direito e se prepara. Ao andar, a gente consegue ver que nossa missão é encontrar a arma. Tá, estranho. Então com isso, vamos até a cabine, onde ela deveria estar. E a gente vê Anya, ajoelhada no chão, chorando. Mas que caralho? Onde é que tá? A gente ser esquecido não é motivo pra se machucar. Anya, como nossa enfermeira, você nunca fez avaliações psicológicas. Eu devia ter imaginado. Você podia ter vindo até mim se estivesse estressada. O que você teria feito? Qualquer coisa, qualquer coisa. Você e a tripulação são da minha responsabilidade. Eu disse pra você várias e várias vezes, né? Eu não vou me ferir. Você sabe que a arma está em um estojo de proteção que eu não consigo abrir. Mas eu escondi o estojo. Me conta onde ele está. Nada disso precisa estar registrado no nosso desempenho. Nós damos um jeito juntos. Eu tô grávida. Você tá o quê? Com quem você... Capitão, eu te disse. Me escuta. Nós conseguimos consertar isso. Deixa eu falo com ele. Nos conhecemos há um bom tempo.
Eu sei que você nunca me daria arma pra me proteger. Então o mínimo que eu posso fazer é me certificar que ele nunca bote as mãos nela. É isso. A Anya tá grávida. E tudo vai ficar mais claro daqui pra frente. Ainda mais porque quem é o ele que o Curly se refere? 6 horas antes do julgamento. O sangramento não vai parar. Só tenta ficar parado, Daisuke. Eu preciso de um segundo pra respirar. A gente consegue consertar isso. Ei, garoto, tá me ouvindo? Daisuke? Ei, para! Não se mexa! Tá tudo bem, Daisuke, respira. Esse tipo de trabalho... Décadas de trabalho duro para Pony Express, o grande e forte homem com todas as ferramentas brilhantes. Foi aí onde me fisgou. A vida tranquila, sabe? Eu achei que você fosse mais burro que um pedaço de plástico, sempre só me enchendo a paciência com conversa fiada. Raio de sol inútil e maldito! Tá nem um aluno exemplar, nem um trabalhador incansável ou força de ambição. Só a merda de um bom garoto tentando o seu melhor. Você poderia ter ensinado muita coisa pra esse velho tolo aqui. Feche os olhos, Daisuke. Seu monstro. Eu poderia ter ajudado ele, Swansea. Eu preciso fazer tudo sozinho. Me dê a porra de alguns minutos pra pensar um pouco. Como você ainda não entendeu? Já era. Fim da maldita linha. Ele não vai sofrer mais um instante por conta dessas loucuras. Inacreditável. Para de fingir. Eu sei tudo sobre seu plano, Swansea. Eu fui até a sala de manutenção. Eu vi o que você escondia lá, se escondendo por aí com aquele machado, dizendo pra Anya quem sabe o quê. Agora isso! Você está certificando que vai ser escolhido a entrar naquela cápsula de criogenia. Ha! Sim, eu de fato falei com a Anya. Mas foi só ela me contando um bocado de coisa aleatória, não foi? Um capitão não deve afundar com seu navio? Não que isso ainda importe. Eu não tenho lugar pra ir. Eu tenho tudo o que poderia desejar aqui. Então, vá em frente e entra naquela cápsula. Se você for encontrado, você pode dizer pra eles o que caralhos você quiser. A história do jeito que você preferir. Você mereceu. Daisuke não sobreviveria ali por muito tempo. O Daisuke não iria sobreviver muito tempo naquela situação. Ele ia ficar cada vez mais agonizando, cada vez mais sentindo dor. Eles não poderiam pegar remédios, já que a Anya estava com eles. E, principalmente, não tinha como limpar as feridas. Então, o Swansea teve uma ideia mais justa. Acabar com o sofrimento de quem ele tanto amava. O Jimmy, ainda se achando um fodão, realmente achou que poderia dar um jeito nisso. Ele tenta confrontar o Swansea sobre a cápsula, mas não tem uma resposta muito concisa. E logo depois a gente vê que o Jimmy quer uma arma. Claramente para acabar com a vida do Swansea. E ao entrar na enfermaria para pegar a arma, que nesse momento tá lá, a gente vê o que aconteceu com a Anya. Ela se dopou com os remédios e foi dessa para melhor. Restando na nave apenas o Jimmy, o Swansea e o Curly, num estado deplorável. Ao pegar a arma, algo estranho acontece. O Curly começa a rir. Ele claramente sabe o que está acontecendo, ele tem consciência. E ao virarmos... Zero dias até o acidente.
Aqui a gente vê a Anya chorando, de novo. E vamos conversar com ela. Eu avisei a ele. Anya, você devia ter me esperado. O que ele disse? Nada que mude alguma coisa. Ele pareceu bravo? Pra onde ele foi? Ele foi embora. Eu não quero mais ele aqui. Pera, merda. Só pera aí. Eu preciso encontrar ele. Vai ficar tudo bem. Jin, eu posso dar um jeito nisso. O que você acha que vai acontecer quando voltarmos? Hã? Nós podemos dar um jeito. Você e eu. Tudo que eu ouço é como você é um ótimo líder. Deus, como é irritante. Mas agora? E agora, o que vai acontecer quando voltarmos? Vamos dar um jeito nisso juntos. Tudo pelo que você e eu batalhamos em nossas vidas. Conquistas, mudanças, nada irá importar. Você superou situações difíceis antes. Agora não vai ser diferente. Trabalhei nisso. Um dia depois do outro. Não sou só eu, né? Você deveria ser aquele com tudo sob controle. Você mesmo disse. A nave, a tripulação, tudo o que aconteceu aqui. Isso era responsabilidade sua, capitão. Isso é que você vai ouvir pelo resto da sua vida. Ou isso pode ser lembrado como uma tragédia. Apesar do que devem ter sido os maiores esforços do seu renomeado capitão. A tripulação Tulpar nunca foi encontrada. Ninguém sobreviveu para contar a história. Você está no topo, os pés amarrados. Eu entendo agora, né? Sim. Eu vou dar um jeito nisso. É o Jimmy. Meio previsível, né? O personagem mais cuzão no meio disso tudo. E aqui tá claro o que esse merda fez. Ele claramente abusou da Anya. Isso o jogo mostra quase na nossa cara. A Anya não quer mais ele por perto. A Anya dormia na frente do Pauli, com um sensor de movimento, porque tinha medo dela. E outra, voltando naquele diálogo dela com o Curly, ela faz uma pergunta muito estranha. E fica claro o que ela quer falar com isso. Ela vira pro Curly e pergunta: por que você acha que a Polar Express trancou a porta da enfermaria, mas não as dos quartos? Ficando claro que ela não sabe porque a Polar Express colocou uma tranca na porta da enfermaria, mas não nos quartos. Claramente querendo entender o porquê não tinha uma tranca. Porque ela ficou vulnerável para o que aconteceu. Agora também vemos o rosto de Curly. Sim, foi o Jimmy que bateu a nave. Não foi o Curly. O filho da puta do Jimmy, além de ter abusado de uma tripulante, condenou todos naquela nave para a morte. Ele é tão imbecil que até nisso ele falhou. E ainda deixou seu amigo num sofrimento eterno. Vemos Jimmy e Swancia momentos antes de Jimmy matar a Swancia. E aqui, sente-se que esse é um dos melhores diálogos que eu já vi. Eu tenho uma coisa pra dizer. Então, de bico calado e ouvidos atentos. Passei 13 anos e meio completamente mamado, bêbado, para amenizar um pouco. Então, de repente, eu naquilo, uma lâmpada brilhando em meu rosto. 500 gigawatts de poder de Deus. A vista do meu corpo inchado encontrado em alguma vala me assustou de cara. Então peguei uma camisa social, uma hipoteca e um cartão de crédito.
tudo que constitui um bom homem. Eu torci para que eu conseguisse criar meus filhos a serem melhores que eu. Eu sempre quis acreditar que não estava só um dia longe do meu pior eu. Mas a verdade é disciplina, determinação, rotina, a porra do infinito desespero em fazer as coisas. Esposa amorosa? Ótimos filhos? Sobriedade? Eu estou dizendo pra você, conquistas que eu estava correndo atrás durante toda a minha vida. Nunca me senti tão bem como esperava a cruzar a linha de chegada. Então agora que estamos no fim, lembrando de tudo, aquelas noites que estive fora de mim, afundando no sofá, um caco de vidro ensanguentado nas minhas mãos, sangrar até secar, é a coisa mais engraçada. Cães velhos rindo e rosnando no chão de um colchão d'água. Zombando da lua por ousar mostrar seu rosto. Náusea, vômito, violência. O único problema do mundo é uma garrafa vazia. Aqueles foram os melhores dias da minha vida. Eu não tenho que esconder. Estou pronto para encarar as consequências. Eu consigo me ver por quem eu sou. Mas você? Um filho da puta covarde e egoísta que não consegue nem enxergar. Eu devia ter conseguido proteger o garoto. Se eu pudesse desejar fazer uma coisa certa, seria em dar uma pequena chance pra ele sair dessa maldita pedra. Swansea, eu vou dar um jeito em tudo. A gente vai conseguir. Vai se fuder. Zero horas antes do julgamento. Aqui estamos. Jimmy leva Curly até a cápsula de criogenia. Tá tudo bem, Curly. Você vai ficar bem. Você sempre me apoiou. Eu acabei machucando você mesmo que eu estivesse tentando nos salvar. Mas agora você irá sobreviver. É como você disse. Juntos podemos dar um jeito em tudo. Eu estou orgulhoso de ser seu amigo e copiloto, capitão. Ninguém pode machucar você agora. A gente consertou tudo. Eu consertei. Ele conseguiu. O Jimmy conseguiu o que ele tanto queria. No final dessa história, ele vai sair como um herói por ter salvado o capitão da nave, mesmo estando num estado pior que ele. Ele conseguiu. E, logo após, ele se mata. E isso, meus amigos, isso foi Mouthwashing. Muito obrigado por assistir e até a próxima.